Ô, Rochelinha, pega ali a Bíblia para mim, por favor. Dona Rita, eu tô operando a câmera, pega a senhora. Eu não posso, eu pego, eu chamusco, menina. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é pecado ser LGBT? Esse vídeo é uma espécie de celebration, né, comemoração, né, de junho, de júbilo, porque a gente bateu mais de 1 milhão de visualizações no vidinho da Bíblia, tá para bater 1 milhão no Deus Problema, Problema Deus. Gostaria que vocês assistissem Foco, Força, Fé e Feuerbach, que eu falo um pouquinho do Feuerbach. Rochelle me pediu também para avisar que temos quase 1 milhão de inscritos. É assim, né, moçadinha, fazendo esse furdunço educacional que a gente vamos que vamos. Um dos trabalhos de quem atua no campo da filosofia é se debruçar sobre as perguntas que já temos. Eu já falei sobre isso aqui em alguns vídeos do canal. Uma pergunta feita de uma forma é capaz de levar quem reflete sobre essa pergunta por um caminho. Essa pergunta refeita de outra forma pode apontar novos caminhos. Entender a natureza da pergunta e o que está posto para além dela, por trás dela, as intenções que a fazem surgir, é o primeiro caminho de buscar responder as coisas. Então, quando eu pergunto, é pecado ser LGBT? Pausa o vidinho 4 segundos e pensa se você consegue identificar problemas nessa pergunta. Voltei. Então, problemas que eu almejaria que você pudesse identificar. A primeira ideia é essa ideia de que algo é pecado, né? Tem uma música do Chico que ele fala: não existe pecado do lado de baixo do Equador. E de uma forma bem humorada, o Chico está falando pra gente alguma coisa mais ou menos assim, ó. Minhas anjas, meus anjos, não existe conceito transhistórico. Até existe, mas são né, sofrimento humano. Existem pouquíssimos conceitos transhistóricos, né, que existem para além de uma localização histórica. Muito do trabalho do Nietzsche, quando ele está tentando traçar genealogias, né, da moral, dos costumes, do cristianismo, é uma ideia de que aquilo que não tem história não pode ser criticado. Aquilo que não tem história se apresenta como natural, posto, dado, imutável. E identificar o processo histórico das ideias, das instituições, das coisas, é uma forma de poder criticá-las e mostrando que não são naturais, nem sempre estiveram ali, bli, 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 blu, blu, blu. Então, o que significa não há pecado do lado de baixo do Equador? Bom, o conceito de pecado é um conceito judaico-cristão. Então, onde que ele se prolifera? Nas primeiras regiões de influência da civilização que foi condicionada por uma mitologia judaico-cristã. Então, antes da gente partir para a reflexão, a primeira ideia que precisa estar colocada é: existe pecado na Índia? Existe pecado no Japão feudal? Existe pecado na China? Existe pecado para os povos aborígenes da Austrália? Existia pecado para as religiões, ligações com divindades em África? E aí já vale ir contando para vocês. Aqui no Brasil a gente tem essa coisa chamada pajubá, um vocabulário de cultura e sociedade LGBTQIA+. E o pajubá, ele é resultado de encontros da cultura iorubá com pessoas da comunidade LGBT. Então, à medida que, por exemplo, pessoas travesti eram excluídas da socialização religiosa nos espaços hegemônicos, nos espaços cristãos, essas pessoas eram acolhidas nos terreiros. Então, quando a gente fala Erê, Ocó, Picumã, Odara, Aqué, todas essas palavras, elas têm raízes nas tradições e nas línguas africanas. E como que elas vieram parar na comunidade LGBT? Porque foi a primeira ponte de acolhimento para as pessoas LGBT dentro da religiosidade aqui no Brasil. E essa ponte é possibilitada porque a ideia de pecado, né, para pessoas que desviam do sistema sexo-gênero como está posto,
não existia da mesma forma para essas religiões de matrizes africanas. É toda uma forma bem simplificada, tentando mostrar para vocês aquelas aspas da Maria Elisa que eu falei no vídeo passado. Quem controla o sentido de cultura arbitra sobre os valores. E eu já falei disso aqui também em outro vídeo, né? A gente pode usar os termos do Foucault para pensar que uma esfera de poder cria um discurso de poder. A esfera religiosa vai criar o que é pecado e o que não é. A esfera médica, né, vai criar o que é doença e o que não é. Vocês viram agora a Organização Mundial da Saúde querendo falar que velhice é doença? Vou fazer um vídeo sobre. Vocês leram História da Loucura, do Foucault? Né? De que modo encaixar esses corpos como doentes, desviantes, é uma estratégia de dominação, uma estratégia de poder. A esfera da lei, né, legisladora, judiciária, arbitra sobre o que é crime e o que não é. Magicamente, o caso da Mari Ferrer, que foi encontrada com sêmen do estuprador nela, não foi estuprada, né? Não foi crime. Então é importante que a gente articule essa ideia que uma esfera de poder, ela tem a capacidade de criar, pôr em prática e regular um discurso de poder. Voltando para a pergunta, é pecado? Primeira, é pecado para quem aceitar o conceito de pecado como está posto. O conceito de pecado é transhistórico. O que é pecado sempre foi. Existem pecados criados, pecados novos. Eu vou tentar mostrar para vocês ao final do vídeo com alguma indicação de referência bibliográfica de historiadores que se debruçaram sobre os escritos bíblicos a partir de um viés LGBT, como a ideia de que a Bíblia condena a homossexualidade é criada em um dado momento. E tem a ver com umas tradução porca que fizeram. Quer dizer, não dá para saber se é porca, né? Às vezes é a intenção de quem assim está traduzindo. Vou falar para vocês de um filósofo religioso que fez uma interpretação equivocada da escritura. E a partir daí o termo sodomita como equivalente a homossexual aparece. E aí eu volto para Maria Elisa. Quem controla o sentido de cultura arbitra sobre os valores, quais são positivos, negativos, o que é crime, o que é doença, o que é pecado, o que é moral, o que é bons costumes, etc. Então, tendo pensado esse primeiro fragmento, é pecado ser LGBT? A segunda problemática que eu espero que vocês tenham identificado é essa ideia ser LGBT, que vou deixar de recomendação que vocês assistam uma aula da minha amiga Helena Vieira, filósofa maravilhosa, sou apaixonada dela, inclusive a Helena está morando aqui em São Paulo, já era para ter vindo aqui em casa, né, tomar café, a gente toma de máscara. E a ideia principal dessa aula dela sobre a história da heterossexualidade é mostrar até que ponto essa ontologia, ontologia não é um bicho de 7 cabeças, não, é uma teoria do ser. Até que ponto essa ontologia LGBT é uma armadilha. O Frantz Fanon, quando ele escreve Pele Negra, Máscara Branca, ele faz essa brincadeira logo na introdução. Ao risco, né, de chocar os meus companheiros homens negros, eu já faço uma pontuação de que o homem negro não é sequer um homem. Ele é lido primeiro na sua negritude, na sua bestialidade. Não é concedida a ele a categoria humana. O Fanon está propondo uma ideia de que há um empobrecimento quando a gente analisa negritude como uma categoria ontológica, de pensar o ser social. Por quê? Porque quem cria o conceito de negritude é a branquitude. Quem cria o conceito de que o negro faz, fala, age, é um olhar branco sobre o negro. E aí, se você consegue perceber como a negritude é uma criação... Eu já falei disso aqui em vários vídeos também, eu faço até a citação do Marx, que ele fala, né, que esse negro que foi criado pela branquitude como uma outra raça, uma outra coisa, né, um outro. Simone de Beauvoir fala isso da mulher. Mas essa criação da negritude como outro é uma armadilha, porque ela nega a esse outro a condição de sujeito, ela nega a este outro a condição de ser humano. E aí, quando eu te falo para pensar o ser LGBT, né, nessa armadilha de uma categoria ontológica, é que a gente pense assim: é possível que uma prática sexual designe uma identidade? E a minha provocação é que você seja capaz de dizer não.
A identidade homossexual, ela é uma invenção do século XIX. A identidade lésbica, a identidade travesti, todas essas práticas que criam identidades, elas são recentes. Antes, essas pessoas eram tidas como pessoas desempenhando uma prática criminosa, uma prática pecaminosa, mas essas práticas não geravam uma identidade. A partir do século XIX, à medida que a gente começa a migrar de uma sociedade vitoriana para o que o Foucault vai chamar de uma sociedade do biopoder, existe a criação dessa prática sexual que gera uma identidade. Então, ai, olha a cabeleira do Zezé, será que ele... Então, são pistas, né? Nossa, que pé grande, que sapatão, nossa, como ela fala grosso. Existem a sexualidade, a prática sexual seria capaz de trazer consigo, de gerar consigo uma identidade. Volta. É pecado ser LGBT? A primeira provocação que eu preciso que a gente faça é pecado para quem, onde, quando, de que forma, e ser LGBT a partir de quando exatamente? Aí podia contar para vocês da patrística, né, que é uma escola filosófica cristã do século IV depois de Cristo. O Foucault vai se debruçar sobre ela no volume 4 do História da Sexualidade, uma fofoca também. O volume 4, na verdade, era para ser o segundo. Aí as amigas do Foucault, né, lá nas universidades em Paris, falaram assim: bicha, a senhora vai arrumar uma briga, né? A senhora tá meio cutucando a onça com vara curta. A senhora não faça isso, segura esse livro, dona bicha. Aí a Foucaultosa falou, beleza, então eu vou jogar esse como, né? E aí ela segurou, depois uma sobrinha dela muito doida que publicou os livros tudo. Publicou agora, tá? Ficou disponível pra gente ler agora. E a ideia do volume 4 é quando Foucault se debruça sobre a influência da pastoral na nossa vida social, né? Na criação de dinâmicas de controle psíquico, de controle político, de controle biológico de uma sociedade. Então a provocação é: até que ponto, né, ser cooptada e cooptado por essa ideia de que uma prática sexual gera uma identidade é a armadilha do dominador para o dominado. Que o dominado possa se acreditar como lésbica, como bissexual, como travesti, sendo essa uma categoria de outro, né? Uma categoria de desvio, como se a norma não tivesse nome, como se o que é normal não fosse historicamente estabelecido, como se as estruturas de poder fossem invisíveis e quem está fora delas vai ser nomeado. Qual é o prejuízo de que uma prática sexual engulfe, envelope seres humanos? Então, você é negro. Não, você não é um ser humano, você não é um cidadão. Não, você é negro, você é mulher, você é LGBT. Até que ponto isso é uma armadilha? Mas também vale contar para vocês que isso gera na gente senso de comunidade, que é importante que a gente se reconheça numa condição de subalternizado por uma estrutura de poder, para que a gente possa se organizar, derrubar a estrutura de poder, aquele papo que eu sempre falo aqui. E agora a gente ruma para a parte da brincadeira com o título. Se você acredita, né, se pensa como... eu sou apenas um LGBT, ó céus, eu incorri num pecado. Né, nessa época, desse lugar, para essa cultura, nessa religião. E também, meus amores, vale pensar se essa é uma disputa que a gente deseja fazer. Eu estou trazendo aqui material de referência para mostrar como houve uma manipulação do texto ao longo do tempo, a cada tradução e a cada envisionamento político, né? Tipo, vou contar para vocês do Terceiro Conselho Laterano, quando num movimento da Igreja Católica contra os muçulmanos, contra os judeus, contra pessoas sexualmente divergentes, sodomia passa a ser um pecado, né? Isso já é no ano 1100 e tantos. Mas a minha questão é, será que vale a pena essa disputa, né? Para alguns setores vale. Para mim, não é uma coisa que eu quero disputar. Eu acho assim, liberdade religiosa, liberdade de culto, sou comunista, vocês sabem que eu sou favorável, né? O que eu não sou favorável é que o âmbito da fé possa legislar. Por quê?
Basicamente, o que distingue uma religião de uma filosofia é que a religião se pauta em argumentos de autoridade. Ai, foi me revelado, o pastor disse, o Papa escreveu uma bula. Ai, Deus contou para o primo da Maria que... E não tem como verificar, não tem como demonstrar, não tem conhecimento epistemológico sendo produzido de forma formal, demonstrável, empírica. E existe um germe no pensamento religioso, no pensamento da fé, que tende ao autoritarismo. Ah, é assim e pronto. É assim e não pode contestar. É assim e tem que obedecer. Só acredita quem tem fé, só entende quem acredita. Então é um círculo vicioso. Que as pessoas tenham fé, acreditem num pônei alado, num velho com um triângulo na cabeça, numa força mística que nos une, numa mesa branca que mexe copo. De verdade, meus anjos, né? Caguei. Se elas lutarem em vida pela revolução da classe trabalhadora, tá ótimo pra mim, sou que nem o tio Lenin. Mas o que não pode acontecer é que esse âmbito, que tem esse germe autoritário, é assim e ponto, tá escrito, é sagrado, possa legislar. A democracia é, sobretudo, o espaço da possibilidade de diálogo. A democracia é, sobretudo, o espaço da ciência. E quando a democracia é religiosa, mística, autoritária, ela deixa de ser democracia. Então bora lá para vocês terem material de referência para poder fazer os debates nos espaços de vocês. Hoje eu vou trazer aqui uma indicação, um post e as referências de um professor, doutor, que ele é PhD em História Queer. O que isso significa? Que o olhar que ele lança sobre a história é a fim de tirar da invisibilidade dos espaços de silenciamento a nossa comunidade LGBT. Então o professor Eric Servini fez um post lá no Instagram dele, compilando esses 4 artigos e narrando de que forma a ideia de que a Bíblia, de que a escritura sagrada cristã, né, não estamos falando do Corão, da Torá, do Talmud, só da coisa mesmo da Bíblia aqui ocidental. E aí, menina, de que forma foi manobrada uma ideia de que Deus odeia viado? Então a primeira referência é do Robert K. Gnuss, num texto dele chamado 7 textos gays. Passagens bíblicas usadas para condenar a homossexualidade. É um texto de 2015 publicado no Boletim de Teologia Bíblica. Basicamente, o que o Robert vai fazer é que ele pega as 7 principais passagens da Bíblia que são usadas no ataque a pessoas LGBT, a consideração de um pecado, ai, Deus fica triste, Deus se ofende, e ele mostra como nenhuma dessas 7 passagens fala sobre relação de amor consensual entre 2 pessoas livres e adultas. Sempre está envolvido incesto, sempre está envolvido diferença de idade, sempre está envolvida a escravização de alguma das pessoas, mas nenhuma das passagens fala sobre amor livre, adulto e consensual. A segunda pesquisadora é a Liza Macmillan, né? E ela tem um texto de 2019 publicado no The Conversation, dia 10 de abril. Estou deixando tudo também aqui na descrição, porque eu sei que vocês são umas preguiçosas, preguiçoso, umas arrombadas e uns arrombados. E aí o texto dela chama 1000 anos atrás, a Igreja Católica dava pouca atenção à homossexualidade. O que a Liza vai mostrar é que até 1500 anos depois da escritura de Gênesis, os estudiosos da Bíblia acreditam que foi escrito por Moisés, ali entre o ano 1400 e 1440, durante o êxodo, né, do povo judeu do Egito. Ou seja, até o século I, até o século I, a ideia da destruição de Sodoma não tem nada a ver com prática sexual, né? Sodoma vai ser destruída, e ela mostra no artigo dela, por isso que eu estou deixando a referência para você ler, que era alguma coisa ligada à arrogância e à falta de generosidade das pessoas que ali moravam. É ela também que vai contar daquele filósofo que falei para vocês, que faz um erro de interpretação. O Filo de Alexandria é o cara que, né, fonte, vozes da cabeça dele, que entende que o texto, a escritura, está falando sobre não pode LGBT, é crime, é pecado. E é a partir das interpretações dele que século depois o termo sodomita vai aparecer. Meus amor, minhas amora, vocês já pararam para pensar que houve uma época na história desse lixão que a gente chama de planeta que pederasta era uma palavra para definir homossexual.
Pederasta é pedófilo. E aí eu volto na Maria Elisa Sevasco. Quem controla o sentido de cultura arbitra sobre o valor. Quando você tem uma cultura que produz uma palavra que significa em simultâneo, ao mesmo tempo, pedófilo e homossexual, qual é o valor que está sendo colocado aqui? E aí a Lisa também fala lá no artigo dela que no ano 1119, no terceiro Conselho Laterano, tem nada a ver com luterano, tá? Conselho Laterano porque era no Palácio dos Latero, né? A galera que doou as coisas dele para o Vaticano. É a primeira vez que sodomia se torna um pecado. E é uma decisão de movimentação contra grupos enfraquecidos, ou de tentar enfraquecer grupos. O próximo pesquisador é o Aidan Dershowitz, num artigo dele de 2018 para o The New York Times, publicado dia 21 de julho, chamado A História Secreta de Levíticos. O Aidan vai mostrar como aquela passagem famosa, né, Levíticos 22, 18, não deitarás com um homem como se... É um erro de tradução. As palavras como se aparecem a partir de um momento, de uma tradução do original para as línguas que foram traduzidas, para o inglês, tarará, tarará. E aí esse artigo mostra como que a lei de Levítico proibia era uma palavra designada a incesto, que aparece o verbo lei, eu estou falando porque eu fiz a pesquisa em inglês. O verbo lei em inglês é deitar, né, reclinar-se, encostar-se. E ele é usado às vezes no plural em Gênesis, designando incesto, ligado a um substantivo feminino, né? Estou deixando também aqui um outro artigo que explica o processo da tradução e de como chegou nesse imbróglio que a gente se encontra. Mas a ideia que está posta ali é que a lei inicial não era contra pessoas do mesmo sexo deitando-se juntas. A lei original era contra incesto. Por fim, o último texto é um livro de 1980 do John Boswell chamado Cristandade, Tolerância Social e a Homossexualidade. Gays na Europa Ocidental no início da era cristã até o século XIV. Publicado pela Universidade de Chicago, a editora deles. Basicamente o que está posto nesse livro é que até o século XII a Igreja Católica permitia que os padres falassem sobre os seus desejos homossexuais. De forma abreviada, o intuito aqui é que a gente consiga estabelecer esse parâmetro que deve existir de uma educação crítica que é capaz de, pensar a pergunta e, questionar o que é ensinado. Se a gente aprende sem questionar, a gente não aprende, a gente é doutrinado, né? É por isso que não existe ensino sem fonte, é por isso que não existe autoridade dentro do campo da ciência, existe referência, qualquer trabalho pode ser refutado se um novo trabalho derrubar. É por isso que, na ideia, né, no campo da prática é outra história, mas na ideia, a coisa mesmo da ciência é democrática. E mais uma vez, reforçar essa ideia, né, do perigo da fé legislar, é porque que um grupo forme uma seita, uma religião, o que quer que seja, e acredite que, e busque que, e viva que, né, caguei. O problema é quando esse grupo decide que ou as pessoas vivem como eles, ou as pessoas são criminosas, pecadoras, têm que morrer, ser corrigida, queimada numa fogueira. E historicamente, né, foi o que as religiões em posição de poder fizeram. A ideia do Estado laico não é uma ideia à toa, né, meus anjos? E aí eu concluo com uma citação do Foucault, para deixar minhas amigas marxistas com raiva e minhas amigas Foucaultianas com dúvida, que é a seguinte: a intenção é mostrar às pessoas que elas são muito mais livres do que pensam, que elas tomam por verdadeiro, por evidente, certos temas fabricados em momentos particulares da história, e que essa pretensa evidência pode ser criticada e destruída. A função de um ensino histórico-crítico, né, a função de um método materialista histórico-dialético é conseguir colocar no chão essas falsas pretensões naturalistas e reguladoras das nossas vidas. Bom, moçadinha, é isso. Vou deixar cheio de referência para vocês lerem. Espero que vocês leiam, senão semana que vem não volto. Tô brincando, eu volto sim, mas lê quando der, tá? É interessante, importante, é assim que você constrói uma visão crítica, tá?
Um beijinho. Até a semana que vem. Tchau!